Opa, Eduardo na área. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me ouvindo bem aí? Eu estou te ouvindo bem. Bacana, então. Só ajustando aqui o meu áudio, nesse primeiro momento aqui. Ok. Aqui tá 100%. Jackson, boa noite. Alan, boa noite. Nazaré Martins, boa noite. JM Prevenção, grande JM, boa noite. Ayrton, boa noite. Jonatas Terres, boa noite. Quem mais chegou aqui? O Wallace, Aline Souza. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A nossa Semana Abril Verde diferente e eu fiz aí um convite a alguns colegas, eles aceitaram esse desafio. Nós vamos estar aqui então essa semana falando um pouco de alguns temas que não são tão comuns ainda na área da saúde e a segurança do trabalho. Nós já estamos ouvindo falar em algumas culturas diferentes, né? Em novas visões de segurança. Porém, nós temos ainda alguns, né, alguns assuntos ainda a tratar que é relevante e importante para a nossa área prevencionista. E quem está aqui conosco, já vou também te fazer um convite para você que está chegando aqui, clicar aqui nesse aviãozinho e convidar os seus contatos aí que estão já ao vivo ali ou que daqui a pouco possam vir entrar e estar conosco aqui nessa super bate-papo sobre desenvolvimento da cultura de segurança. Sem muitas delongas, eu vou deixar então o Eduardo se apresentar para que a gente possa oficialmente então dar início a esse grande e super bate-papo. Eduardo, a palavra toda sua. Obrigado, Leandro. Antes de eu começar a me apresentar, quero te parabenizar pelo evento. Né? Eu acho que levar informação, conhecimento para as pessoas é algo sempre muito bom, muito novo, muito importante. Então, antes de qualquer coisa, parabéns por organizar isso. E pelo que eu vi, as outras palestras de terça, de quarta, de quinta e sexta vão ser palestras de alto nível. Né? Então, com certeza, eu vou estar aqui amanhã e nos outros dias também, como espectador, né? Não como convidado, mas... Bom, falar um pouquinho da minha história brevemente. Eu sou formado em engenharia química, me formei em 99, sou da turma de 94, na Faculdade de Engenharia Química lá da Unicamp. E depois que eu terminei, me formei, eu engatei um mestrado na área de meio ambiente e comecei a trabalhar como analista de meio ambiente na Unilever, lá em Valinhos, né, na fábrica de margarina, de sabão e tal. E aí, durante essa experiência na área de meio ambiente, eu conheci a área de segurança do trabalho, não conhecia antes disso, e fui buscar a pós-graduação em engenharia de segurança. E aí, concluindo a engenharia de segurança, depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu tive as minhas primeiras experiências, né, na área de segurança do trabalho, nível de supervisão, depois nível de gerência, assim por diante. Trabalhei em empresas como a Gerdau, a Unilever, como eu mencionei, a Valeu, né, de autopeça, a Vale e outras na indústria química. E sempre desenvolvendo a minha carreira dentro da área de segurança do trabalho e meio ambiente. Né? Ou seja, toda a minha experiência, a minha formação sempre esteve na área de gestão industrial, gestão de saúde, segurança e meio ambiente. Né? E a minha última experiência no meio corporativo, antes de ir para a consultoria, foi na Vale, na área corporativa da Vale Fertilizantes, né? Que atualmente ela foi recentemente vendida para a Iara e para a Mosaic, se não me engano. E há 6 anos eu fundei a Docente, né, com minha sócia, Beatriz, e a Beatriz na área comercial, eu na área técnica. Né? E há 6 anos a gente vem desenvolvendo trabalhos, né, relacionados à segurança. A Docente ela trabalha em 3 pilares. Né? Um deles é o que a gente vai falar agora, né, que é desenvolvimento de cultura de segurança, desenvolvimento de liderança. O outro está relacionado à gestão de risco e sistema de gestão. E um terceiro relacionado a requisitos legais. Tá? Então, são 3 pilares que a Docente trabalha. E aí, essa é um pouco da minha trajetória, muito resumidamente, aí colocando. Bacana. Eduardo, comentaram aqui que o seu som está muito baixo.
ou é o volume do aparelho, ou é a distância do equipamento. Vamos melhorar um pouquinho aqui, peraí. O Ayrton comentou que está baixo o som. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Pessoal, para vocês que estão aqui conosco, o som tá bom, tá baixo, como que tá? Dá um ok para a gente poder ajeitar só essa parte técnica aqui, para a gente poder dar continuidade na nossa live. Tá ok o volume do som? Melhorou um pouquinho. Às vezes é o fone. Vamos sem fone. De repente, sem fone melhora. Vamos lá. Vamos tirar o fone. Ó, diz o Alan que tá ok. Então A Débora diz que tá ok. Bacana, então. O pessoal tá ótimo, então tá ótimo. Isso, o pessoal diz que tá ok, então vamos lá, então. Eduardo, então, bacana, muito obrigado pela a sua apresentação. Eu gostaria já de começar aqui com uma pergunta que veio, que já tem uma ligação ali com o início. A Sheila, lá do Sul, ela mandou uma pergunta que ela diz quais são os primeiros passos para o diagnóstico da cultura de segurança. Eu acho que tem uma boa ligação já com o início do tema, eu já gostaria de deixar essa pergunta aqui. E quem também estiver entrando, tiver mais perguntas, pessoal, tem uma caixinha de pergunta logo aqui embaixo, nesse sinalzinho aqui de interrogação, você pode fazer, e assim facilita que eu possa visualizar a pergunta e depois também passar aqui para o nosso convidado, Eduardo da DoSafety. Se você não segue o Eduardo, não segue a DoSafety, por favor, também, já faça depois da nossa live, vai lá e começa a seguir, porque o conteúdo é bastante interessante que ele traz para a gente. Bom, vamos lá, tentar responder então, hein? Eu não vou falar aqui sobre o que é cultura de segurança, porque eu acho que isso é uma informação vasta que você acha no Google, em diversos sites, até no site da DoSafety, no LinkedIn, lá nos textos que eu publico, tem muita informação sobre o que é cultura de segurança, né? E geralmente se resume um pouco, as pessoas gostam de resumir aquele ditado. Cultura de segurança é como a gente faz as coisas aqui, né? Isso, obviamente, de uma forma mais simplista, né? Mas eu não vou entrar muito no detalhe, porque é uma informação que não é difícil de encontrar, né? O que é mais difícil de encontrar é como fazer esse diagnóstico, né? E esse como fazer é o que eu vou entrar um pouco mais no detalhe aqui. Metodologias, né, ou filosofias, enfim, como você for chamar, existe mais de uma dezena, mais de 10, 15, 20 metodologias que definem a cultura de segurança, né? As duas mais conhecidas, como todo mundo sabe, é aquela que a Dupont, de uma forma pioneira, trouxe para a área de segurança, né, que é a cultura do Breven, e a outra de outras, né, que são menos conhecidas, mas são igualmente boas, mas essas são as duas mais conhecidas, né? E aí, independente de você usar Bradley ou usar Hudson mais, a espinha dorsal de fazer um diagnóstico ela é bastante similar, né? Então a gente tem aí alguns pilares, algumas etapas para fazer esse diagnóstico. Não vou colocar em ordem de importância, né? Vou citar cada um deles. A primeira coisa uma das primeiras coisas que a gente precisa ver é como a gestão de segurança está organizada dentro da empresa. Ou seja, você pode não ter um sistema de gestão implementado ou certificado, mas você tem lá uma série de práticas de segurança que fundamentam a gestão de segurança do dia a dia, né? Então, eu estou falando aí desde declaração de valores, código de ética, política de segurança, padrões de integração e ambientação, de gestão de risco, análise de risco de tarefa, bloqueio de energia, prevenção de trabalho, gestão de EPI, gestão de contratados, enfim, uma enormidade de... todo um arcabouço de documentos que definem, de práticas que definem a gestão. Então, como isso é dentro da empresa? Então, é sentar um pouco na cadeira
e manusear toda essa informação, tá? Que vem aí através de documentos, de procedimentos, de instruções de trabalho, de regras de ouro e assim por diante. Então, olhar como está isso, né? Essa é uma etapa. Uma próxima etapa é ouvir um pouco das pessoas, né? Ouvir um pouco não, mas ouvir bastante, na verdade, das pessoas, como a segurança acontece dentro da empresa. Então, você pode fazer primeiro algumas entrevistas, né, com líderes da empresa, da organização, entrevistas em que você faz aí uma série de perguntas direcionadas para entender como é que aquele líder enxerga a gestão de segurança dentro da empresa, como é que aquele líder enxerga o papel dele dentro da gestão de segurança, né? Não é um julgamento, né? Ou seja, não é ir lá para ver se o líder faz certo ou faz errado, não. É tirar uma foto, ver como ele faz, né? A gente tem que tirar, nesse momento dessa entrevista com a liderança, tirar esse julgamento do jogo, né? Ou seja, ir lá e ver como ele faz de fato, né? Ou como ele entende que deve ser, como ele entende que é o papel dele. Num terceiro momento, a gente faz os grupos focais, né? O que são esses grupos focais? Reunimos pessoas, né, numa sala. Agora, nesse momento de pandemia, tudo isso que eu estou dizendo de entrevista, grupo focal, isso pode ser feito online, né? Mas numa sala virtual, real, física, né, você reúne aí um grupo de 10, 15, 20 pessoas no máximo, estourando, né? E aí, para essas 20 pessoas, você faz uma série de questionamentos de situações reais ou situações simuladas, né? Questionando essas pessoas sobre como é que aquela situação se desdobraria em relação à gestão de segurança, né? Então, você pega essas pessoas sempre do mesmo nível hierárquico, né? Porque você não vai, se você colocar chefe, líder e liderado, né? Chefe e subordinado no mesmo grupo, alguém vai ficar meio receoso de falar o que gostaria de falar. Então, coloca, né, as pessoas do mesmo nível hierárquico, né, 10, 15 pessoas, e faz ali os questionamentos que você entende que são importantes ali, dependendo da metodologia, né, se é Bradley ou Hudson-Minds. Você faz os questionamentos para ver que feedback você tem, que respostas você tem sobre como a segurança acontece ali, né? Essa é uma outra fonte de informação. Uma quarta fonte de informação é colocar o capacete, o óculos, luva, bota, uniforme, ou seja, se vestir, colocar os EPIs e ir para a área ver como as coisas acontecem de fato. Então você viu lá como as empresas querem fazer, está definida no seu sistema de gestão, nos seus procedimentos, políticas, assim por diante. Você viu lá qual é a visão do líder, você viu qual é a visão dos empregados. Agora eu quero ver como as coisas acontecem de fato. Então você vai para a área, né, obviamente acompanhado de alguém, para ver como as pessoas realizam as atividades, como as pessoas analisam o risco das tarefas, como as pessoas bloqueiam energia, como elas respeitam regras, como usam EPI ou como não usam EPI, como respeitam regras ou como não respeitam. Ver como as coisas acontecem de fato, né? Ou seja, tentar perceber o quão próximo da realidade aqueles padrões, aquelas opiniões de líderes e liderados estão próximo do que você vai ver. E por último, né, mas não menos importante, você faz uma pesquisa de clima, né, de clima e cultura de segurança. O que é essa pesquisa de clima? Ela pode ser feita em papel, online, né, e essa pesquisa de clima e cultura, ela coloca lá em torno de 20, não mais que 25, porque aí fica muito... as pessoas se entediam, né, ou seja, aí começam a dar qualquer tipo de resposta. Então aí 20, 25 perguntas no máximo, sobre a gestão de segurança, sobre os temas relacionados à liderança, por exemplo, a disciplina operacional, a sentimento de dono, a reporte de acidentes, investigação de acidentes, justiça, né, o senso de justiça na gestão de segurança, o quanto se procura culpados, o quanto se procura causas, a ISO nas investigações de acidentes e incidentes, o quanto são reportados, enfim, uma série de questionamentos em que as pessoas vão concordar ou discordar daqueles questionamentos, né? E aí, dependendo dessas respostas, você vai ter ali um nível de favorabilidade, né? Ou seja, você vai ter aquele grupo de pessoas dentro ali da empresa respondendo essa pesquisa, e dessa pesquisa você tira um nível de favorabilidade para cada um daqueles questionamentos. E aí, a partir desse conjunto de informação, você consegue entender qual é a cultura de segurança ali daquela empresa.
Né? Você Eduardo, colocar o rótulo... Oi, digo. só que a gente, sem querer te cortar, mas só uma dúvida que me veio. Lá no passo 3, naquelas perguntas com as pessoas em grupos, eles vão respondendo formulários, tem as fichas, eles vão fazendo as respostas. É Na, isso? na, na, isso. Você pode organizar formulários. Né? A metodologia Hudson Minds, ela tem, inclusive, um guia que você pode comprar pela internet. Né? Você compra em libras, então o preço acaba sendo um pouco salgado. Né? Mas qualquer empresa consegue tranquilamente aí gastar 4, 5 mil reais e comprar esse kit. Né? E lá nesse kit tem todas as perguntas que você deve fazer. Né? Entendi. Tem a explicação de cada um dos níveis, né? De todos os 23, 24 aspectos relacionados a Hudson Minds e tal. Então, a Bradley é a mesma coisa, só que Bradley você consegue essa informação no Google, por exemplo, tranquilamente. Né? Então, assim, o qualitativo e o quantitativo, né? Ou seja, a pesquisa de clinicultura, né, que tem lá os 25 questionamentos, as pessoas concordam, discordam e tal, é o que a gente chama de quantitativo. Né? Essas entrevistas e os grupos focais é o qualitativo. Né? Então, ali nos grupos focais e na entrevista, você tem que estar mais preocupado no conteúdo que ele está te trazendo. Né? E não quantas pessoas votam a favor, quantas pessoas votam contra. Não. Né? É qualitativo, é o conceito que as pessoas é o conhecimento que as pessoas vão trazer para você, é isso que importa. Você pode organizar isso através de algum tipo de checklist e tal, mas para ajudar, né, na hora de você for compor raciocínio, compor aí a análise crítica da cultura de segurança que você está percebendo. Mas não que seja... O importante ali é o qualitativo, é o qual, né, não o quant. O quant a gente olha lá na pesquisa de clinicultura. Tá? E aí, como eu estava dizendo, você, com esse conjunto de informações, você vai definir a cultura de segurança que está ali. Você pode existir uma ansiedade, né, uma vontade de querer rotular, né, nenhum problema com rotular. Qual é o nível de cultura? É reativo? É interdependente? Né? Ou seja, qual é o rótulo que você coloca? Então, dependendo dessa maturidade, você vai estabelecer ali o nível de cultura de segurança daquela organização que você está fazendo o diagnóstico. Né? Eventualmente, às vezes, em função de contextos que fogem ao controle da consultoria, às vezes a empresa é muito pequena, tem lá 50, 100, 150 funcionários, dá para você fazer com uma dinâmica diferente. Né? Mas quando você tem aí grandes organizações, grandes empresas com 1.000, 2.000, 3.000 funcionários em terceiros, aí já toda essa metodologia, digamos assim, que eu descrevi aqui para fazer o diagnóstico, ela já se torna mais necessária. Né? Mas o estado da arte é um pouco disso que eu falei sobre o diagnóstico de cultura de segurança. Excelente. E aí, após ir para a empresa, fazer todo esse processo que é a parte do diagnóstico, de entender como que está, talvez, a saúde, né, digamos assim, da empresa para esse nível de conceito, e aí, baseado nesse material inicial que foi desenvolvido, você apresenta para a liderança da empresa o próximo passo, que seria baseado no resultado, o que fazer dali em diante para poder escalar o nível? Seria algo nesse sentido assim? Sim. Uma vez que você tem o diagnóstico em mãos, né, ou seja, você tem um conjunto de informações muito rico, né, a próxima etapa é definir o que você vai fazer para alavancar essa cultura. Né? O que você vai fazer tem que vir casado com quando você vai fazer. Né? Ou seja, você tem que definir ações de curto, médio e longo prazo. E também em função de priorizações. Né? Ou seja, o que a gestão de risco, né, te diz a respeito para te auxiliar na decisão do que você vai fazer primeiro. Né? Então, e também tem a questão do recurso disponível, tempo, pessoas, dinheiro, investimento. Né? Onde é que você consegue investir para conseguir os melhores resultados? É aquele 80-20, né? Ou seja, 80% do resultado, 20% do investimento do cliente. Né? Então, aí a partir desse conjunto de informações, você vai montar o seu plano de ação. Né? Ou seja, o que você vai fazer no curto prazo, no médio e no longo? Você vai atacar primeiro gestão de mudança? Será que você vai melhorar primeiro a questão de desenvolvimento da liderança? O senso de dono das equipes não está legal, você precisa desenvolver isso?
ou é a análise de risco-tarefa que não está legal, ou é a percepção de risco, né? Ou seja, onde é que você vai dedicar seus esforços? E a partir do diagnóstico você define, né? Porque você vai definir as ações e quais são as prioridades de cada uma dessas ações. Então, a etapa seguinte é executar as ações. Quais serão essas ações vai depender do diagnóstico. Essas ações podem estar sobre o sistema de gestão, podem estar sobre condições físicas também, pode estar sobre a liderança, desenvolver a liderança, aspectos da liderança, competências e habilidades da liderança, pode estar em cima de conscientização da força de trabalho, das equipes. Né? Então, a etapa seguinte é essa, é definir a ação e, como dizem, partir para cima. Bacana. Então, só dar um oi aqui para Joseli. O Álvaro também entrou aqui, grande Álvaro, especialista na área de qualidade, TST-RH. O Evaldo, dando os parabéns aqui pela live. Celina. A Tavani Campos entrou. O Edson mandando muito bem aqui. O Renan Pereira, permissionista em ação. O Jefferson. O Schwartz Filho. Uma grande... A Carla dando boa noite para a gente aqui. A todos, bem-vindos. O Vitor também entrou aqui agora. O Bruno também. Pessoal, se estiver bacana para vocês aí, clique no coraçãozinho aqui e até destruir a tela do seu celular, no bom sentido, tá bom? O Instagram entender que está bacana o nosso conteúdo aqui. Também convido seus colegas aí, através desse escrevãozinho aqui, abaixo aí no seu teclado. Eduardo, bacana então. Nós fizemos o diagnóstico, apresentamos para a liderança o plano de ação. Em média, quanto tempo? Essa é uma pergunta que sempre fazem, né? Não fizeram hoje, eu acho, mas tem uma série de perguntas já aqui, tá? Esse dia uma colega falou assim, não, eu implementei a cultura, não sei aonde, tal, em 3 anos. Eu falei, bacana. Agora eu queria ouvir da sua pessoa. Quanto tempo ali, a partir desse diagnóstico, começar a implementação dos planos de ação, a empresa pode começar a amadurecer, a evoluir nessa escala para a cultura de segurança, para chegar ali no penúltimo, no último estágio ali do Carter Martins? Olha, eu vou te trazer o que é fruto da minha experiência e vou te trazer também o que é fruto de questionamentos sobre o tema que eu já fiz com outros profissionais, alguns muito mais experientes do que eu, né? E outros tão experientes quanto. E a questão da evolução, né? Essa realmente é a pergunta de ouro, né? Ou seja, e as pessoas continuam fazendo. Então, quer dizer, não estão respondendo, porque se alguém já tivesse respondido, a pergunta não seria feita mais, né? Então, essa não tem uma resposta assim, objetiva sobre, olha, para você sair do dependente, para você sair do reativo para o dependente, 1 ano e meio, do dependente, não tem. Por calculativo, demora 3 anos, essa resposta não existe, né? Vai demorar o tanto quanto você se dedicar em termos de tempo, de investimento, porque é aquela situação, por mais que a gente precise trabalhar a segurança como um valor, né, em algum momento até como prioridade, né, então aquela coisa é valor, é prioridade e tal, não é só segurança que se faz. Né, você tem qualidade, você tem entrega, você tem produtividade, você tem manutenção, você tem uma série de demandas para o gestor. O gestor precisa fazer tudo isso, inclusive segurança como um valor. Né? Então, a gente querer colocar, olha, daqui 1 ano eu quero sair do dependente e estar no independente. Trilhar o caminho para a frustração. Né? Então, esse desenvolvimento, essa jornada da evolução da cultura, né, de segurança, você tem que pensar em prazos de 2, 3 anos para cima. Né? Mas, ainda assim, né, é possível você avaliar, né, dentro de cada aspecto da cultura de segurança, o que você evoluiu e o que você não evoluiu. Né? Então, de repente, você olhar para aquele quadro inteiro da cultura de segurança não é o melhor. Né? Porque o quadro, todo mundo evoluiu. Você perceber uma evolução de cultura da empresa como um todo, demanda tempo, demanda esforço, demanda investimento. Né? E como a gente gera a nossa motivação em função do resultado que a gente tem, pelo esforço que a gente dedica ao nosso trabalho, a gente pode se frustrar muito se a gente ficar olhando somente essa evolução geral da cultura de segurança. Então, em vez de olhar essa evolução geral, que vai ser um resultado natural do trabalho, olhar aqueles aspectos
específicos, né? Ou seja, eu quero, dentro do diagnóstico feito, eu quero trabalhar a análise de risco de tarefa. Como é que as tarefas são liberadas aqui? Não estou gostando como é feito. As pessoas fazem na sala, a percepção de risco não está legal. Eu quero desenvolver isso, né? Porque é isso que vai, quando eu faço a investigação de acidente, eu percebo que é isso que está aqui na raiz do problema dos acidentes. Então, tem que fazer um link também com o principal dos motivos, né? A gente não pode pensar que a gente fica fazendo... vamos fazer o diagnóstico pelo diagnóstico, vamos fazer os treinamentos pelos treinamentos. No final, o que a gente quer é que as pessoas não se machuquem, que as pessoas voltem para casa bem, né, com saúde. É isso que importa, né? A gente não pode apostar na sorte, né? A gente precisa ter esforços estruturados, estratégicos, assim por diante, né? E o diagnóstico nos dá isso. Então, a gente tem que pensar nessa questão da evolução da cultura, não como um fim, mas como um meio, né? O fim é as pessoas não se machucarem, né? E o que precisar ser feito para chegar lá, a gente tem que fazer. Né? Não podemos entender que esse fim principal, que as pessoas não se machucarem, né? Ou seja, voltarem para casa, ele pode acontecer antes de eu chegar na independência. Antes de eu chegar na interdependência, eu sei que eu vou chegar lá. Então, eu não posso achar que para eu ter um nível de taxa de frequência de acidentes e taxa de gravidades no mínimo possível, eu não posso imaginar que eu só vou ter isso quando eu chegar na independência, né? Ou na interdependência, ou, seja, ou no calculativo, qual seja o nível, vai ser mais ou Black, né? Eu tenho que pensar que eu posso conseguir isso hoje, né? Só que em cada nível você vai conseguir de uma forma. É igual uma criança, um bebê, né? Eu não sei se você tem filhos, né? Mas eu tenho 2 meninos, né? Quando eles eram bebês, né? Eles adoravam olhar lá a tomadinha, ver o tamanhozinho do dedo, cabe direitinho na tomada. Parece que foi feito para a criança ter o dedo, né? Agora, você imagina para uma criança de 6 meses, você dizer que, olha, sabe o que é tomada da choque, 110 volts, né? Você não vai explicar isso para a criança. Você pega a mãozinha dela e fala, papai não gosta, papai não quer. E vai lá e coloca uma proteção na frente. Por que você faz isso? Porque é imatura, né? Ela não vai compreender qualquer outro tipo de argumentação, né? Agora, conforme a criança vai crescendo, você tem que trabalhar mais argumentos. Você tem que explicar que aquilo dá choque, por que dá choque, por que não pode pôr a mão, né? Por que você não pode jogar água na tomada, assim por diante, né? Por que você precisa explicar? Evolui conforme a maturidade. A maturidade. Então, assim, a gente pode fazer essa mesma analogia com as operações, né? Ou seja, quando você tem uma operação matura em termos de gestão de segurança, não adianta você querer pensar que vou implementar lá uma ferramenta de observação comportamental e todos os meus problemas estarão resolvidos. Não vai. Você vai começar a flertar com a culpabilização, né? Eu vou implementar aqui uma análise de risco de tarefa que o operador e o líder faz sozinho. Não vai dar certo. Ele vai fazer na sala, vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? É porque é ruim, porque ele não está nem aí para a segurança? Não, é aquele nível de maturidade que tem sobre gestão de segurança, né? Para você ter uma análise de risco de tarefa, bloqueio, para você no trabalho, gestor de feita, né, num nível em que você pode confiar que as pessoas estão fazendo, você precisa ter um nível de maturidade razoável. Então, você tem que dar o remédio de acordo com o nível de maturidade que você tem, né? E não ficar com esse foco único de chegar, quanto tempo eu vou levar para chegar na independência. Então, a gente tem que pensar na jornada como um todo, né? Como a gente está de férias, né? A viagem começa quando você sai de casa, não começa quando você chega no seu destino lá, né? Então, tem que aproveitar a jornada inteira. E é durante a jornada inteira que você vai conseguir colher os resultados dos esforços que você fizer em cima da cultura de segurança, em cima da liderança, da gestão. Bacana. O grande Adilson Monteiro está aqui conosco também. Abraço, Adilson. O Xavier, que vai estar conosco aqui na sexta-feira, também está conosco aqui. Francelino. A Bebê Aquino comentou aqui, acho que se levar a NR1 ao pé da letra ajuda muito. O que vocês acham? E eu acho que a resposta dela, Adilson, também já deu aqui, que a NR1 é uma forma de gestão e não de cultura. Na opinião dele, a cultura é algo mais próximo dos valores das práticas da empresa, como ética e compliance. Inclusive, você acabou de falar um pouquinho disso, né? Está mais próximo ali dos valores que a empresa pratica no seu dia a dia. Obrigado a Bebê aqui e ao Adilson também pelo comentário. A Bruna entrou, o Aleixo de Catalão entrou, a Yara aqui de Grande também entrou.
Eduardo, nós temos aqui mais algumas perguntas. Posso passar? Só uma questão que eu queria falar rápido, 2 minutos, sobre NR1 e cultura. Pode Né? falar. Não é nem uma questão de discordar de um ou de outro, né? Mas de acrescentar uma reflexão. Tudo isso faz parte de um grande pacote. Né? Ou seja, é aquilo que você faz, né? Você fazendo analogia com os filhos, de novo, né? Você quer o acidente zero dos seus filhos, certo? Você não quer que eles se machuquem. Mas, eventualmente, vão se machucar, não tem jeito, faz parte da vida. Né? Então, essa questão da NR1 ou sei lá, de qualquer outro requisito legal, cultura de segurança, essas coisas estão todas, né, emaranhadas. Não dá para você fazer requisito legal ou fazer cultura. Né? Ou você faz as duas coisas, né, e fazer as duas coisas não significa ter duas frentes de trabalho. Né? Você tem que fazer essas coisas juntas, porque uma coisa compõe a outra. Né? Aquela coisa, dá para fazer casa sem tijolo? Não dá, tem que ter tijolo e tem que ter cimento. Né? Não dá para escolher, ou eu vou fazer casal só com tijolo ou só com cimento. Mas não dá, tem que ter tijolo, tem que ter cimento. Então tem que ter requisito legal, a preocupação com requisitos legais, tem que ter a preocupação com a postura da liderança, tem que ter a preocupação com a PR. Então, às vezes, entrar nessa coisa, nessa questão, é isso ou é aquilo, é melhor assim, é melhor assado, às vezes pode mais gerar menos compromisso, menos engajamento do que propriamente desenvolver a cultura. Vamos lá nas perguntas aí, Jovem. As que eu souber responder, eu respondo. As que eu não souber, eu não Até porque também não dá para a gente caminhar com uma cultura sem que também que a empresa atenda requisito legal, que é um dos papéis dela também. E nem somente olhar para requisito legal e esquecer de evoluir na cultura. Então, realmente, as coisas têm que, né, estarem casadas ali, eu tenho que fazer sentido uma para a outra. E é Excelente. porque não sou um grande conhecedor da legislação trabalhista de segurança do trabalho do mundo inteiro, né? Mas eu sei que tem muitos profissionais da Fundacentro, por exemplo, que conhecem melhor do que eu. Né? E eu já ouvi de alguns desses profissionais que o Brasil tem uma das melhores legislações em termos técnicos, né, relacionadas à segurança do trabalho e à saúde do trabalhador. Né? Então, conseguir atender a legislação brasileira já é um grande caminho, um grande passo, né, para essa cultura de segurança. E agora com Bastante. a NR1, com, né, substituição, entre aspas, né, do PPRA pelo PGR, isso é algo bastante rico, é um grande avanço. Vai dar muito trabalho, mas é um grande avanço. Bacana. A nossa amiga Anastácio UFC, ela comentou aqui desde cedo, né, uma pergunta, e agora trouxe novamente aqui, nesse processo de evolução, digamos assim, qual a ferramenta que não pode faltar na empresa para que essa evolução ela venha a acontecer? Isso aí pode ser uma questão de opinião, tá? Mas aquela ferramenta que eu nunca abri, se dissessem para mim, olha, você vai desenvolver a cultura em tal lugar, mas você só vai ter direito de usar uma ferramenta, qual você vai usar? Só pode escolher um. Eu ia escolher a análise de risco-tarefa. Eu acho que a análise de risco-tarefa é aquela que consegue cobrir qualquer atividade que você tem dentro seja de rotina, de manutenção, de produção, seja tarefa não rotineira. Né? As pessoas têm uma tendência a achar que é observação comportamental. A observação comportamental é uma das últimas ferramentas que você tem que pensar. Né? Ou seja, para poder usar bem uma ferramenta de observação comportamental, você precisa ter aí uma boa base de gestão, uma liderança já engajada, que entende o que é a gestão de segurança, porque senão você vai usar a observação comportamental para cair na culpabilização, né? Para entender que é um comportamento inseguro, que é a falta de percepção de risco, e isso não produz nada de bom. Né? Então, se fosse para escolher uma, para focar e para ter uma cultura de segurança robusta, eu escolheria, foca suas energias na análise de risco-tarefa. Mas foca de verdade, né? Ou seja, cada um assumir os seus papéis, a liderança entender que uma boa análise de risco-tarefa é ela que faz, que não se faz liberação de tarefa sentado na mesa, né? Ou seja, tem que fazer o Gemba. Né? Perfeito. O Alan está concordando com você aqui, dizendo que ele falou aqui só reforça a importância do simples e do eficaz, né? E realmente a análise de risco ela envolve a segurança do trabalho, envolve a liderança, envolve a pessoa que vai executar a atividade, envolve um liderador. É realmente uma atividade que é multidisciplinar
e que é uma primícia básica inicial, que a gente fizer realmente bem feitinho ali, ela, da forma que deve ser feita, ela engloba diversas pessoas e todos em busca ali de um objetivo, que é fazer a prevenção para o ambiente de trabalho. Bacana. Eu poderia até falar que era a observação, que eu sou fã de uma boa observação. Isso que traz muita proximidade, né, entre as pessoas, mas também faz totalmente sentido aí da APR. Observação comportamental é como dar arma para criança. Né? Ou seja, o sujeito, eu né, abomino armas, essas coisas, né? Mas eu sei que para você usar uma arma, você tem que ter treinamento, você tem que saber usar, né? Tem que ter coisa. É a mesma coisa. Se der uma arma com observação comportamental para alguém que é imaturo, vai ter problema. E eu trago um exemplo prático. Eu vivenciei isso em uma determinada empresa e as pessoas, a liderança, enfim, todo o time, sérios de liderança, enfim, não conseguiam extrair os valores de uma boa observação comportamental. E ao pouco ela foi, e parou de existir. Porque não viam o resultado, não conseguiam extrair o resultado que ela trazia. E isso acabou que foi desmotivando e parou de acontecer e nunca mais voltou a se aplicar a observação comportamental. Um outro ponto também que às vezes é bastante comum nas empresas é quando a liderança pega o diagnóstico, enfim, uma frase que tende a acontecer. Não, para tudo, não faz mais nada, só faz isso aqui daqui para frente. E não é bem assim, né? Eu não posso simplesmente parar de fazer o que eu já vinha fazendo, porque o que a gente extrai do diagnóstico é para reforçar aquilo que já existe. Não é um para substituir o outro. Você concorda, discorda? Como que você enxerga essas duas vertentes? Que eu venho fazendo até ter o diagnóstico e a partir de quando eu tenho o diagnóstico. Como que o diagnóstico que eu já venho fazendo se encontram? Sabe que isso que você falou aí me veio uma imagem na cabeça, né? Acho que aqui você falou do Adilson, que estava aqui agora, ele pode falar disso melhor do que eu. Quando a gente vê fala-se muito de nova visão da segurança, né? Só que eu não gosto muito desse nome nova visão. Eu prefiro, sei lá, o segurança 2.0, alguma coisa assim. Porque quando você coloca nova visão, parece que o que tinha antes? Hoje tem o novo, o que tinha antes? O velho. O velho você faz o quê? Você descarta. Né? Então é claro que não é essa a intenção, né? Tem mais uma intenção de divulgação, de marketing e tal, de conceitos muito, muito ricos. Quando você olha aí os conceitos que estão ali imbuídos dentro da nova visão, segurança 2.0, ROC, enfim, o que seja, são conceitos ali muito bons, né, que é o que tem que ser. Né, o estado da arte tem que ser não só gestão de segurança, mas qualquer gestão de atividade marginal, como qualidade, cliente, assim por diante. Né. E aí, quando você coloca nova visão, parece que o que estava antes era ruim, era velho. Né, assim, é uma forma de comunicar. Não que eles estejam querendo dizer isso, mas isso pode ser interpretado dessa forma. E o que você falou é um pouco isso, né? Parece que tudo que foi feito antes do diagnóstico não serve mais. Né? Vamos usar só daqui para frente. Mas não é isso. Né? Isso não, tudo aquilo que foi feito até o momento do diagnóstico tem um histórico ali de experiências e de vivências de uma diversidade de pessoas. Né? E você não pode dizer que aquilo ali você pode jogar fora. Né? Até uma coisa que às vezes é uma situação comum que aparece, por exemplo, feito disso um pouco, né? Você tem ali alguém que está, um líder que tem ali 15, 18 anos de experiência ali como supervisor ou gerente e não tem uma visão de segurança que você gostaria que ele tivesse, né? Existe uma certa tendência a ter pouca tolerância, né? com um profissional que tem esse tipo de perfil. Isso, para mim, acho que é tremendamente equivocado. Né? Porque um supervisor, um gerente que tem 15, 18, 20 anos de experiência, ele tem uma bagagem interna gigantesca. Né? Se você for buscar um profissional com essa bagagem no mercado, você vai encontrar com os mesmos vícios, com os mesmos problemas. Né? Então, ou seja, mandar um embora contratar outro é simplesmente uma questão de troca de problema. Né? Então, às vezes é mais fácil você tentar não, mas dedicar esforços para desenvolver esse líder do que pensar em qualquer tipo de troca. Né? E é um pouco do que você falou, né?
Então eu vou descartar o que tinha antes e só o que vale daqui para frente é o que o diagnóstico diz. Eu acho que isso é um pensamento equivocado. Né? Eu acho que a gente tem que construir, né, o nosso castelo em cima de uma base forte, rígida, robusta. Né? Não dá para você pegar e jogar a sua base fora e querer concluir dali para frente. Não acho que isso seja muito produtivo. Só mais um comentário aqui do Adilson, ele falou: observação comportamental é como ler o último capítulo de um livro e tentar reconstituir todos os capítulos anteriores. Excelente. O Alan falou: isso ferramenta de saúde e segurança que funciona no seu tempo, né? É isso aí. Só mais um comentário do Adilson aqui. Há uma falta de compreensão das novas visões. Ela não é eliminar a segurança tradicional, mas sim criar pontes entre as ciências exatas, humanas, sociais e tecnológicas. É isso aí, é integrar. Eu falei daquele meu comentário anterior, porque em duas empresas em específico, eu ouvi essas falas, né? Ah, então agora eu paro o que eu tenho e começo daqui para frente depois do diagnóstico? Não. O que nós estamos fazendo é uma base. Você pode melhorar a forma como você faz, por exemplo, uma integração de segurança. Baseado no diagnóstico, a gente pode, né, trabalhar para que ela seja de uma outra forma que traga mais sentido, mais valor para a empresa, assim como outras ferramentas que já tem fazendo e falando. Eduardo, bacana. Fizemos o diagnóstico, levamos para a empresa, conversamos o plano de ação, entendendo as ferramentas que não podem faltar nesse contexto e como fazer continuamente, como que é esse acompanhamento para saber se nós estamos saindo de determinado estágio ou patamar e indo para o próximo, se está existindo ou se está, né, evoluindo, está ocorrendo essa evolução. Como que poderia ser feita essa parte do acompanhamento? Você vai reformulando o seu diagnóstico. Né? É um equívoco você querer fazer diagnóstico todo ano. Né? Ou seja, não tem muita serventia. Né? A gente não pode imaginar que em 10, 11 meses você vai ter aí grandes evoluções no diagnóstico de cultura de segurança. Eu acho que para ter avaliações em prazos menores, né, um ano ou menos, né, você deve avaliar algumas práticas, né? E como essas práticas estão evoluindo em relação às habilidades, às atitudes, o conhecimento da liderança e das equipes. Né? Então, por exemplo, de novo voltando à questão da análise de risco-tarefa, né? Como é que a análise de risco-tarefa acontecia antes, e aí teve um determinado esforço, sei lá, revisão de padrões, treinamentos, seminários com a liderança e tal, como é que está agora? Aí não tem jeito, você tem que ir para campo e ver como as coisas estão acontecendo. Né? E eu vi muito aquela figura do técnico de segurança, porque no dia a dia da rotina, não é o engenheiro de segurança que está lá acompanhando as liberações de espaço confinado, trabalha altura, trabalha quente e assim por diante. Então, ouvia esse profissional técnico de segurança para saber como as liberações estão acontecendo. Né? E estar preparado para ouvir, né? Porque às vezes você pode não ouvir o que você gostaria de ouvir. E aí, a investigação de acidentes. Né? O que a gente geralmente encontra são aquelas causas viciadas, né? de falta de treinamento, EPI inadequado, procedimento inadequado, falta de percepção de risco, e assim por diante, falta de atenção. Né? Então, como é que as causas estão evoluindo para causas sistêmicas? Né? Ou seja, quando eu digo causas sistêmicas, eu estou falando de sistema de gestão. Né? Ou seja, dentro do sistema de gestão existem lá uma série de práticas, padrões, instruções de trabalho, e a implementação e a execução dessas práticas e procedimentos depende da postura da liderança. Então, quando a gente fala que a gente precisa encontrar causas sistêmicas, né, a gente está falando de encontrar causas daquelas pessoas relacionadas às atividades das pessoas que fazem a gestão. Né? Então, essas causas sistêmicas, elas têm que começar a aparecer nas investigações também. Né? Uma outra coisa, um outro termômetro é gestão de mudança, por exemplo. Quando acontecem grandes mudanças, investimentos dentro das organizações, a gestão de mudança acontece. Né? Porque tem muito a se perder ali no curto prazo. Né? Mas aquelas pequenas mudanças, como é que elas estão sendo geridas? Né? Baseado na sorte, baseado na PR, ou existe um processo de gestão de mudança? É claro que para uma mudança pequena você tem que usar um processo de gestão de mudança mais simples. Né?
Mas né, aquele bypass que você faz na tubulação de ar comprimido, né, ou numa tubulação de gás, ou numa tubulação de água de fluente, né, uma mudança de equipamento, uma mudança de fluxo de processo, como é que você faz a gestão de mudança disso? Né? Ou se é que faz. Então, geralmente a gestão de mudança é um grande termômetro de como que a cultura de segurança está evoluindo. Né? O uso de EPI também, né? Ou seja, o uso de EPI, quer dizer, se a gente está preocupado com o uso de EPI, é meio difícil falar em cultura de segurança, né? Mas o uso de EPI também é uma forma de você medir, né? Não que simplesmente porque as pessoas estão usando EPI, a cultura de segurança é boa, né? Não é essa exatamente. Mas se as pessoas não estão usando, com certeza a cultura de segurança tem um problema, né? Então tem uma série de termômetros que você vai percebendo. O diagnóstico em si, né, da forma como eu descrevi no começo da nossa conversa, faz sentido você fazer uma vez a cada 2 anos, 3, não tem muito sentido você ficar repetindo todo ano o diagnóstico de cultura de segurança. Você não vai perceber tantas evoluções assim que justifiquem o tamanho esforço, o tamanho estresse da organização para fazer. Bacana. Tem um comentário aqui do Xavier. Uma nova visão não significa eliminar o que existia, mas o mesmo olhar o mesmo cenário com uma nova lente que permite ver o que não estava sendo visto antes. Como o Adilson comentou, criar novas, né, conexões entre as já existentes. Bacana. Por isso que eu prefiro o Segurança 2.0 e o HOP para identificar todos aqueles conceitos que são muito bons, né? São muito ricos ali. Por isso que eu prefiro HOP ou Segurança 2.0. Essa questão de novo... igual parece carro, né? New Civic, novo Civic, né? Não gosto muito desse nova visão de segurança. É uma opinião minha, tá certo? Sobre o nome. Sim, claro. O Lucas disse que a cultura de segurança demanda muita paciência no dia a dia, realmente. Às vezes nem tudo é muito visível, né? Demora para você ver a evolução. O Adilson comentou também aqui, questão de mudança para mim é um dos itens mais poderosos na prevenção de incidentes. Perfeito. Bacana. Nosso tempo está passando e tem mais algumas perguntas aqui. O Ailton perguntou, agente multiplicador, qual a importância dele na manutenção da prevenção? Agente multiplicador, será que seria uma pessoa ou um grupo? O agente multiplicador... Quando agente multiplicador, também é uma coisa que... Assim, é uma questão... Eu não sou o dono da verdade, né? Eu estou colocando em algumas coisas aqui, opiniões como a questão da nova visão e o nome, né? Nova visão, e essa questão de multiplicadores, né? O desenvolvimento da cultura vai ser através da liderança, não tem outro caminho. Certo? É através da liderança, é sistema de gestão, são práticas, são regras, você tem que desenvolver a liderança. É claro que não é um negócio estanque e cartesiano, né? Ou seja, como já comentaram, a Dilson e tal, e o Xavier também, sobre você entender a segurança como um sistema holístico, né? Que é sócio, é técnico, é econômico, né? Mas precisa de ferramentas. As ferramentas é a gestão de risco, é o sistema de gestão de segurança, do trabalho industrial, processo, é a liderança, é através deles, né? E essa questão de você colocar agentes né? Tem outros nomes interessantes, anjos da segurança, guardiões da segurança. Eu acho que é mais uma coisa diversionista, que envolve campanhas, conscientização, um apelo mais de motivacional, né, do que propriamente uma ferramenta para desenvolver a cultura. Eu acho que é mais uma questão de motivação para envolver as pessoas e tal, do que propriamente uma ferramenta de desenvolver cultura e assim por diante. Eu não estou dizendo, não faça, não é isso. Só não imagine que aquele operador, aquele técnico de mecânica, ou aquele líder de turno que recebeu algumas informações específicas sobre segurança e recebeu lá o rótulo de anjo da segurança ou guarda da segurança, enfim, o que seja, vai ser aí o diferencial. Não vai. Não é pela pessoa, é porque ele não tem autonomia, ele não tem autoridade, não é essa a prerrogativa do cargo e da função dele fazer essa transformação dentro da empresa, né? Não é uma questão de capacidade individual, de forma alguma. Não sou eu para
ficar duvidando da capacidade das pessoas. É uma questão de qual é o papel dele ali dentro da organização, qual é a função, qual é o cargo, qual é a autoridade que ele tem, qual é a autonomia que ele tem. Bacana. Xavier disse que é isso, e a liderança é o principal vetor para o desenvolvimento de uma boa cultura de segurança. Olhando a sua resposta e o comentário do Xavier, me veio aqui na mente algo que a gente às vezes ouve muito. Cultura de segurança só evolui se for top-down, se for goela abaixo, né? É de cima para baixo, senão não acontece. Como que você enxerga essa questão das pessoas falarem, ou na prática mesmo, como que só funciona realmente se for garganta abaixo, forçado da liderança, para quem está abaixo do número 1 da companhia, por exemplo? Seria realmente só assim? Olha, tem aquela... Mineiro tem uns ditados, né? Um deles, eu não vou falar o ditado como é, porque ele é meio... assim, não cabe para o horário, né? Mas é uma coisa assim, meio que com força sempre machuca, né? Então é top-down? É top-down. Eu não conheço nenhuma casa que dê certo quando o pai e a mãe não mandam na casa. Ou seja, é o olho do gato, é o olho do dono que engorda o gato, né? Então é top-down, tem que ser top-down. Mas não é um top-down, faz porque eu estou mandando. Forçado, né? Ou seja, é um top-down que diz o quê? Se aquela alta direção não estiver entendendo que essa evolução precisa acontecer, a evolução não vai acontecer. Não podemos pensar que vai existir um movimento dos empregados, e que esse movimento vai comover as pessoas dentro da empresa, esse movimento... Não vai. Ou seja, algumas pessoas são detentoras da autoridade, do conhecimento, têm autonomia para fazer as mudanças dentro da organização, e essa autonomia, essa autoridade, ela começa lá na cabeça da organização, né? Lá na alta direção, na alta liderança. Se lá em cima não começou ainda esse movimento, não tem por onde. Ou seja, tem que começar lá de cima. Bacana. Ela parte da liderança também como o querer, como exemplo, querendo que ocorra, mas não de uma forma que seja forçada, né? Porque também quem estiver abaixo daquela liderança número 1 da empresa também vai entender que se for forçado, não é genuíno, não é com valor. E aí acaba também que realmente dói, porque as pessoas sofrem isso, né? Já vi, por exemplo, gerentes com tanta pressão que ficaram doentes até que se afastaram do ambiente de trabalho. Ou seja, um ambiente de trabalho que adoece uma pessoa, a cultura não está evoluindo, ela continua machucando e ferindo as pessoas, e não num processo, digamos, de evolução para essa cultura de segurança. Mas tem que pensar que Claro, o estamos... gerente ele é um empregado CLT, como qualquer técnico de segurança, como qualquer operador, que é demissível se não atingir os resultados que são colocados para ele como desafio, né? Então, antes de tudo, né, ele quer entregar os resultados que lhe são cobrados. Porque ele sabe que se ele não entregar, outro virá no lugar dele e entregar esse resultado. Então, essa empatia com esse líder, com esse gerente, ela tem que existir, né? Porque pode ser uma falta de compreensão desse líder sobre o que está sendo demandado em termos de segurança, ou pode ser simplesmente que essa questão de segurança não esteja sendo demandada dele, né? Então tem que ter essa empatia também, porque gerente também é gente. Sim, e não é inimigo da segurança. A gente às vezes olha a liderança numa distância como se fosse gerência, um grupo de trabalho, SESMIT outro, CIP é um outro grupo, Brigada é operacional, é um grupo. Não, quando a gente quer evoluir numa maturidade, a gente tem que evoluir na maturidade por completo. Não adianta evoluir na segurança, a qualidade do produto não evoluir. Então, eu acho que quando a gente pensa em maturidade, é maturidade de um processo, né? E não somente da segurança do trabalho. Eu acho que todo mundo quer, de alguma forma, evoluir e se fazer também ser visto, reconhecido e bem reconhecido dentro da empresa. Independente de qual posição ou time que ela atua, eu não acho que a empresa quer evoluir somente em segurança, né? Ela quer evoluir de uma forma que seja integrada. A grande dificuldade aí
eu acho que mora naquela situação em que os limiares estão presentes, né? Ou seja, aquele gestor, líder, supervisor de turno, que seja, ele precisa entregar um resultado, né? E aí, em algum momento, essa entrega de resultado, ela vai ao encontro de algum requisito legal, alguma análise de risco, algum controle de engenharia, algum uso de EPI, né? E nesses momentos, nesses embates, é que a gente percebe o diferencial do profissional de segurança, né? Porque essas situações vão existir, né? Ou seja, existem situações que eu já me lidei na minha carreira como gestor de segurança, às vezes que eu tive que lidar com isso não cabem aqui nos dedos que eu tenho nos pés e nas mãos, né? Ou seja, situações em que um determinado resultado de produção ou de tempo de manutenção, o que quer que seja, precisava ser entregue, né? A pressão era por entregar isso, mas existia um contexto ali que alguns riscos não estavam plenamente controlados, né? E nessas situações você faz o quê? Né? Recusa de tarefa. Será que pode ser o melhor ali, né, naquele momento, mas às vezes não é a cultura, não é a prática do local, né? Então, nesses momentos, nesses embates, né, em que a entrega de um resultado ela se choca com algum controle de um risco, né, é que a gente percebe aí o diferencial de um profissional de segurança bem formado, experiente, com inteligência emocional e tal, que sabe negociar, né, para conseguir entregar aquele resultado e evitar que alguém se machuque, né? Porque a gente sabe, né, você pega uma empresa e você está buscando adequação NR10, 35, 33, 20, 1 e tal, NR20, assim por diante, e tem lá um programa de investimento. E uma vez um diretor me colocou o seguinte: se a gente derrubar essa empresa inteira e construir do zero tudo de novo, ela vai estar cheia de inadequação relacionada à legislação brasileira. Então, alguns resultados serão construídos, ainda que não estejamos plenamente conforme a legislação ou dentro de todos os controles necessários para preservar a integridade física e mental das pessoas, né? E é nessas situações em que a gente vê o diferencial do profissional de segurança. Porque quando a gente consegue respeitar a legislação, respeitar a NR, os controles são bonitos, operando, aí é uma delícia ser profissional de segurança, né? A questão é quando a gente não tem tudo isso na mão. E aí, como é que faz? E é nesses momentos aí que a gente percebe os embates, né? E é nesses momentos que podem sair faísca, ou a gente pode azeitar e deixar a coisa bem lubrificada. Aí depende da postura do profissional de segurança também. Bacana. Nosso tempo já está acabando. Antes que a nossa live caia, eu faço aqui as palavras do Adilson. A empresa é um organismo vivo e a segurança deve estar integrada como órgão vital e não como apêndice legal. Excelente. E o Lucas comentou aqui, a cultura tem que trazer no dia a dia, além de maturidade e conforto no dia a dia, para os colaboradores se sentirem bem com as mudanças. É isso aí. E eu, antes, né, quero deixar aqui meu muito obrigado por ter aceito o convite. Nosso tempo está finalizando já aqui. Uma hora passou rapidinho. Meu muito obrigado, por favor, faça as suas últimas considerações. Meu caro Leandro, eu agradeço o teu convite também, a lembrança, né? Para quem vai trabalhar, bom trabalho. Para quem vai descansar, bom descanso, boa noite. Para quem vai pôr na cama, paciência, o dia já está acabando. Bacana. Pessoal, muito obrigado. Sigam, por favor, a do Safety aqui no Instagram. Meu muito obrigado, boa noite. Não só dar um sorrisão para a gente poder bater aqui um print.